Uma boa noite para todos que estão me assistindo. Vamos ler hoje a palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, acepção de pessoas. A palavra de Deus fala aqui: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, da glória, em acepção de pessoas, porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, entrar também algum pobre com sórdido traje. Atentades para o que traz o traje precioso, e lhe dissedes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e dissedes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-se abaixo do estrado. Então a palavra de Deus está falando aqui bem claro, né, sobre a acepção de pessoas, sobre o preconceito também. Porque às vezes pode chegar alguém bem vestido em um certo lugar e ali ser bem tratado, né, bem amado, querido. Mas chega um pobre, um mendigo, com um saco nas costas, ou até mesmo uma pessoa simples que não esteja tão bem representada. Então, será que não há ali uma diferença no tratamento? Não há ali uma diferença na forma para com um e para com o outro? É o que a palavra de Deus está aqui dizendo, né? Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, entrar também algum pobre com só de traje. Então aqui está falando do rico e do pobre. O tratamento sempre é diferente. Isso me faz lembrar quando eu fui em certo lugar, certo dia, né? Eu estava precisando de comprar algo e fui. Por ser tão pouquinho, acho que sofri preconceito por causa disso. Eu fui comprar algo assim que eu estava precisando naquele momento. E ao chegar ali, comprei, ao pagar, aquela senhora não quis receber. E além daquilo ali, ela estava envolvida numa questão com seu marido. Porque tem pessoas, às vezes, que fracassam e não admite, que às vezes é um fracasso, a sua vida está derrotada e não quer admitir, joga a culpa e as coisas nas outras pessoas. E ali entrei, né? E fui e trouxe aquilo que eu queria, mas ela não quis receber. E ali não me tratou muito bem. Além de me envolver na questão entre os dois, ainda me envolveu em outras questões, como eu ali naquele momento sofri preconceito e acepção de pessoas ao mesmo tempo, no sentido do qual ela me expulsou do supermercado, me tirando para fora e varrendo com uma vassoura. Eu me senti tão, uma coisa assim que é inexplicável. Você se sente pequeno, você se sente uma pessoa completamente como se tivesse neutralizado tudo à sua volta, ao seu redor, como se fosse nada ou ninguém. Porque hoje em dia até o lixo, eu vejo pessoas brigando pelo lixo no meio da rua, que agora gera dinheiro, porque às vezes a pessoa está desempregada e vai lá e pega o lixo e vende. E vai outro também, ali já toma o lixo do outro e ali há briga e confusão. Mas falar isso com uma pessoa é um pouco meio desconcertante. Eu não desejo que ninguém passe por isso, porque é muito triste e amargurante ser comparado com algo que a gente se joga fora. E ali não admitia, né, que estava fracassando, não admitia que estava errando e quis jogar sua carga sobre mim. E ali me tratou mal com palavras, palavras imorais, e ao mesmo tempo me tratou dessa forma. Um lugar desse jamais eu voltarei, porque não fui bem tratada. Agora, as formas que eu estava vendo antes, como os outros eram tratados, diferente, porque chegar num carro, numa moto, sempre o tratamento é diferente. Mas eu, por ser pobre, fui tratada dessa forma. Então, isso é preconceito. E o mais difícil é entre pessoas que estão ali, diz que sabe quem é Deus, a palavra, e trata as outras pessoas dessa forma. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Se chegar alguém bem vestido, será que não vai ser bem tratado do que aquele que chegar
com sua roupa simplesinha, porque não pode ter uma melhor. Às vezes, até a gente quando vai em uma loja comprar algo, também há isso. Às vezes tem aquelas pessoas que ficam no nosso pé como se a gente fosse pegar alguma coisa ou já tenha pegado e sai correndo. Isso é muito, assim, um pouco desconcertante, não é bom. É como se ali tivesse falando que você não pode comprar aquilo ali ou que você não tem como estar ali. Mas se entrar uma pessoa bem vestida, bem chique, o tratamento é diferente. Então, essas coisas aborrecem também a Deus. Deus não gosta disso. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? O que eu quero passar com essas? Porque às vezes a pessoa diz assim, mas você não sabe o que é acepção de pessoas, nem o que está falando. Eu sei porque eu sinto na pele até a data de hoje, por ser uma pessoa pobre, por não ser uma pessoa rica, uma pessoa que tem as coisas. E às vezes os ricos é aqueles que nos oprimem, nos maltratam e também nos humilham, sabia? Mas vamos para a palavra de Deus. Porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízo de maus pensamentos. Olha aí o que a palavra de Deus fala. Quando a gente trata as outras pessoas mal, pela roupa, pelo sapato, pelo cabelo, né? Pela forma, pela cor, a gente está com maus pensamentos na mente, no coração. E ali joga para fora com gestos, ações e atitudes. Porque nós não somos ninguém pode fazer isso com o outro, porque somos todos iguais. A palavra de Deus diz que quando estavam fazendo a torre de Babel ali, queria fazer uma torre até o céu e ia dividir as pessoas que falavam em línguas diferentes. Mas Deus falou, desçamos e confundamos a todos. E ali foi derribada aquela torre de Babel, porque é só um povo, só um Deus, só uma língua, entendeu? Então o próprio Deus é contra o preconceito, o próprio Deus é contra a acepção de pessoas, o próprio Deus não gosta e nem se agrada quando a gente humilha e maltrata outra pessoa, pela forma de classe social, se é rico, se é pobre, não importa, porque Deus nos vê da mesma forma e da mesma maneira. Mas se alegre aquele que tem sofrido preconceito igual eu, sofro até hoje, não passou não, ainda sinto na pele. Por não ser uma pessoa rica, por não ter como esbanjar ou até mesmo como me mostrar. Como a palavra de Deus aqui fala. Porventura não blasfemam a eles bom nome, que sobre vós foi invocado, todavia se cumprides conforme a Escritura, a lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aquele que trata bem o próximo, seja rico, seja pobre, ama-se a si mesmo e pode amar o próximo. Mas aquele que maltrata e machuca e humilha, não ama a si próprio, não conhece a Deus, não conhece o amor. Então joga a sua carga de dores e sofrimentos, fracassos e desespero no próximo. Porque não tem amor, não sabe o que é. Mas se fizeres acepção de pessoas, cometeis pecado, sois retarguido pela lei, como transgressor. Então isso serve para os cristãos também. Tem muitos cristãos que fazem acepção de pessoas, sim, tem. Porque eu já sofri nas próprias igrejas, que já passei acepções de pessoas, e também pessoas, uns me trataram bem, outros me trataram muito mal, que não dá nem para voltar, entendeu? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, se eu não faço acepção de pessoas, mas estou julgando em pensamento, então é a mesma coisa. Se eu não maltrato, mas estou pensando em fazer, também é a mesma coisa. Porque aquele que disser não cometerás adultério, mas disser não matarás, se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então essas coisas transgridem a lei. Por quê? Porque hoje temos leis, né, sobre o preconceito, sobre como tratar as outras pessoas, seja de cor, seja branco, seja preto, seja amarelo, seja de que for a cor. Deus não se agrada, Deus não gosta disso. Deus não é preconceituoso e nem ensinou ninguém a ser.
A palavra de Deus ainda fala aqui: assim falar e assim proceder, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Então, todos nós temos liberdade de nos expressar como queremos, né? Todos nós temos a liberdade de ser e ir pelo caminho que queremos, porque Deus deu essa liberdade e o livre-arbítrio para todos nós. Se sei muito, se sei pouco, não importa, é o que sei e acabou-se. Por quê? Porque nós temos essa liberdade que Deus nos deu, né? De ser rico, de ser pobre. Assim falar e assim proceder, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então a palavra de Deus aqui está falando, né? Você viu um pobre, um necessitado e desprezou, né? Você não foi misericordioso, então para você também não virá misericórdia. Porque o preconceituoso Deus não se agrada. Não vem de Deus estas coisas. O que faz acepção também não, que é tudo semelhante à mesma coisa. Então a palavra de Deus ainda fala aqui: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que eu amo. Então Deus está dizendo que ama aqui todos, rico, pobre. E Deus deu o direito ao pobre a ser rico na fé, entendeu? A ser rico. E co-herdeiro deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam. Então, pobre é rico. Ele é pobre nesta terra, mas é rico para com Deus e diante de Deus. Então, às vezes, a riqueza não traz felicidade. A riqueza não leva ninguém a ser feliz. O que faz a pessoa não é a cor, é a dignidade dela, é o caráter da pessoa. Entendeu? A palavra de Deus ainda fala aqui: mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais. E ainda, né, por ter aquele preconceito, oprime aquela pessoa com gestos, ações e atitudes e ainda leva ante as autoridades, como eu fui levada às autoridades. Ali fui xingada, ali fui humilhada, né? E também muitas coisas aconteceram, como por exemplo calúnias, mentiras, engano, coisas que jamais aconteceu, e isso caiu sobre mim sem eu ter nada a ver. Então é esta palavra que deixo aos meus queridos e amados irmãos nesta noite.